Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista residentes especialistas das principais instituições aqui de São Paulo e a gente te conta tudo sobre residência e carreira. Só que, John, hoje não tem entrevistado. Porque assim, esse é o último episódio da nossa primeira temporada. Então tá o clima aqui de nostalgia. O João chegou meio choroso aqui, deu um abraço caloroso. Calma, triste. cara. Calma, tá tudo bem. Não conta pra todo mundo. A gente ficou aqui a primeira temporada inteira, cara, conversando com vocês sobre as residências, sobre o serviço, sobre o que a gente tinha pra contar, desde, cara, valor, do que quanto você vai ganhar na residência, o que você vai fazer na residência de cada uma das especialidades. E a gente tava empolgadaço, né, no início pra botar esse podcast pra rodar. Agora a gente tá terminando uma temporada, me dá uma sensação de orgulho. Foi muito legal estar acompanhando. Foram várias especialidades que a gente teve a oportunidade de trazer pra cá, de mostrar um pouco do dia a dia delas, né? Então foi animal demais. Espero que a galera tenha gostado, mas hoje tem episódio especial também, né, John? Opa, só pra lembrar pra todo mundo que os episódios anteriores, eles estão disponíveis aí em qualquer tipo de streaming, Spotify, Deezer, sei lá o que você ouve, mas tá lá. Também no site da Medway. Então, se você perdeu algum, corre lá, escuta os episódios inteiros. Ou então, aproveita e dá aquela recomendada do Finalmente Residente para algum amigo aí que esteja indeciso ou querendo saber mais sobre algum tipo de especialidade, porque tem coisa de valor ali, hein? Só pra gente aqui alinhar com o pessoal, quer dizer que hoje não tem podcast, João? Calma que não é bem assim. Na realidade, o que vai acontecer? A gente vai fazer um compilado e várias reflexões em cima do que era o fino do fino, creme de la creme desses últimos episódios, então tá imperdível porque a gente vai fazer resenha aqui hoje. E pra você que tá pensando aí, cara, será que Finalmente Residente vai acabar? Calma, a gente vai dar uma breve pausa, dar aquela descansada, relaxada, ajustar os ponteiros aqui. Preparar um programa ainda mais incrível, mais entrevistados, especialidades que a gente não entrevistou aqui na primeira temporada. Então vai ter psiquiatria, vai ter otorrino, vai ter pediatria da Joana. Finalmente ela vai poder falar mais sobre a PED, né? Neurocirurgia, porque a gente tentou agendar com um neurocirurgião durante toda a primeira temporada, mas eles nunca conseguem. Por que será? Por que será? Você vai descobrir na próxima temporada. É só acompanhar aqui as nossas redes sociais, acompanha lá nosso Instagram, @medway.residenciamédica. Tá tudo aqui na descrição e vocês vão ficar sabendo da estreia da segunda temporada. E beleza? fica tranquilo que não vai demorar. Não, às vezes a gente fala temporada, o cara acha que é ano que vem, daqui a pouco. Não, é Stranger Things, tá ligado? É tipo, Não é 6 anos Netflix, depois. tá ligado? Não. Alguém ainda vê Stranger Things? Eu. Ah, tá. Inclusive, Casa de Papel voltou, hein? Voltou. Com tudo. La Casita de Papel. E lá na baita ratoeira. Sem mais delongas, bora pro papo vocês dois ou vocês vão ficar só enrolando? Bora! Bom, para começo de conversa, vale lembrar aqui as especialidades que a gente já abordou nessa primeira temporada. Fala pra gente, Jô, quais especialidades a gente já passou, só pra dar aquele refresh? Galera, rolou coisa pra caramba. Parece que a gente tá gravando isso tem 1 ano e meio, né? É verdade. Na boa. Rolou oftalmo, rolou geriatria, rolou rádio, rolou cirurgia geral, gineco-obstetrícia com Marcão, rolou medicina do esporte, que eu acho que foi um dos episódios mais legais que a gente teve daqui. Foi da hora. Rolou dermato, rolou neuro, rolou medicina de família e comunidade e rolou clínica médica. Coisa pra caraca, né? Foi uma galera das melhores instituições, né, Júnior? Teve gente da USP, da Unifesp, da USP Ribeirão, então falamos de vida em Campinas, falamos de vida em Campinas, de vida em Ribeirão, né? E da Unicamp, falamos da vida em Ribeirão e da residência, só coisa boa pra você que tá ouvindo se inspirar para chegar nos melhores centros. E a gente tem uma grande novidade, né? Então, a Joana, depois de 10 episódios, ela decidiu que ela vai prestar algumas dessas especialidades, algumas dessas residências. Dando sequência ao sonho de, tá ligado? No tênis, quando quem não conhece tênis, tem lá os grandes lãs, 4 mais famosos, que o cara tem que ganhar e fazer, tipo, os slams lá, esqueci o nome, tem um nome pra isso, quando o cara ganha os 4. E a Joana quer emendar ali todas as residências de acesso direto pra poder levar esse título de
mulher da Medway. Cara, eu acho que a gente tinha que fazer uma pesquisa no fim do podcast, perguntando assim, quem foi o host mais sacaneado do podcast? Eu ganho com certeza. Será? Será? Não sei. Não sei. Pra quem tá meio por fora, é porque a Joana, em todo convidado, toda especialidade, quando falava de qualquer coisa, não, porque tem uma borboleta azul que posa lá no ambulatório. Nossa, era isso que eu queria. Que vou fazer. É isso. E a Joana começou neuro, né, Joana? Eu comecei, né? Começou. Eu nem contei direito. Terminou essa história, PED, né? começou neuro, então é uma incógnita. Foi. Ninguém sabe o que esperar, ninguém sabe o dia de amanhã, e é sobre isso. Quem sabe aparece ali na lista de concorrentes ali, relação candidato vaga, tem lá, Joana Moraes de Resende. Fica de olho. Vamos aproveitar e recapitular. Então, põe aí, produção, o trecho da Joana falando naquele episódio. Fala, galera. Prazerzão estar aqui com a especialidade que eu flertei por muito tempo e acabou que não era bem isso, né? Não, mas o Caio tá aí pra contar um pouco da gente. Eu ainda sou fanática pela neurologia. Foi por acaso do destino que eu não continuei. E não foi só nesse episódio. Dá uma olhada nesses outros trechos pra ninguém falar aqui que eu tô mentindo. O dia inteiro. Ô, galera, eu acabei de decidir qual vai ser a terceira residência que eu vou prestar. Ponto. Oftalmo, não tem nem dúvida. Tinha muita gente pedindo a dermato, né? Que nem o João comentou, porque eu acho que é uma das especialidades, assim, mais peculiares, né? Eu gosto muito de dermato. Qual que eu não gosto muito? Acho que todo podcast eu falo isso. Acho que todo dia eu vou sair desse podcast com vontade de fazer uma especialidade nova. Isso é fato, eu já cheguei nessa conclusão. Só que eu sou volátil, hein? Mas falando sério agora, galera, a gente viu aí que a Jo ficou deslumbrada com todas as especialidades, mas cada um teve um ponto que mais curtiu aí ao longo desses episódios. E aí, Jo, pra ti qual que foi o ponto alto aí dos episódios do podcast? Cara, teve muita coisa legal. Eu acho que uma das coisas mais maneiras foi ver o amor que cada um dos residentes tinha pela especialidade. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre, cara, como é difícil. Eu acho que isso foi um ponto muito legal do podcast. A gente mostrar que, desmistificar um pouco. Então, cara, teve a questão da oftalmo lá. Às vezes o pessoal acha que é tranquilão de entrar e na verdade não é. Você chega lá e caraca, cai do cavalo, tem que chegar 4 horas da manhã, teve que chegar 5 horas da manhã. Então teve essa parte legal, mas ao mesmo tempo que, não é fácil, rolava um amor muito grande. E aí eu também, de novo, vou puxar aí a conhecer mais dessa especialidade, saber mais o que o cara faz, o dia a dia e se maravilhar. Cara, eu realmente, pensava, acho que eu seria feliz se eu tivesse feito oftalmo. Então eu acho que isso foi muito maneiro, assim, de você ver como tem muita coisa incrível em cada uma das áreas da medicina. Eu sempre fui essa pessoa meio apaixonada, meio indecisa. Não sei se o João já foi essa pessoa de gostar de tudo. Nada. Clinicão, total. Paixão desde o D0 pela clínica médica, pelo raciocínio clínico. Ouvintes irão se identificar. Mas, eu concordo total com você, Jô. E acho que um outro negócio que acho que me marcou, além, obviamente, das trajetórias e das histórias que todo mundo dividiu, né? Não foi fácil para ninguém chegar e evoluir ao longo da residência, dos anos de residência. Teve algumas constatações bacanas e interessantes. Primeiro, que a vida melhora depois da R1, né? O R1, principalmente das especialidades cirúrgicas ali, muito sofrido, mas nem todas, né? Você vê que às vezes o R1 de oftalmo é difícil, às vezes o R1 de clínica médica pode também ser puxado, mas a vida em si melhora. E quando ela melhora, quando a gente falou principalmente ali da galera que termina a residência, você viu ali que independente da especialidade em si, todo mundo tem oportunidade, todo mundo consegue ser bem remunerado e feliz trabalhando com o que gosta. Então acho que isso é fantástico. Para quem está decidindo lá no início, sabe que ali o final da linha, final da jornada, que é você médico especialista, vai ser um caminho muito bom, independente da especialidade que você escolha. O que eu achei mais legal foi a visão ponderada que eles deram a respeito da especialidade da carreira, sabe? No sentido de, se você ouvir os episódios referentes à especialidade, vocês vão ter uma visão exatamente realista, não romantizada do que é. E eu acho que quando eu tava na escolha da especialidade, por mais que eu também fosse um clinicão na veia, eu gostaria de ter ouvido de uma pessoa que já havia passado, e a gente tem muita dificuldade, de fato, de abordar uma pessoa e receber um feedback sobre a carreira e a especialidade de uma maneira tão ponderada, tão realista. Então, pra mim, se eu tivesse ouvindo, e particularmente foi o que eu mais gostei desses episódios, foi essa visão bem ponderada e realista sobre especialidade e carreira. Queria falar um último ponto também que eu gostei muito nessa parte, falando dos podcasts, assim, do que a gente viu, foi que muita gente trouxe a dúvida, né?
queria fazer uma coisa, ouvir a história do pessoal também. Putz, às vezes a galera se identifica. O que eu queria fazer até o 5º ano, depois mudei porque passei por alguma coisa, ou tive essa mudança aí de escolha ao longo da vida, fiquei na dúvida entre duas até o final, comecei alguma e desisti pra fazer outra. Então isso eu acho que é legal pra abrir a nossa cabeça também, de entender que o futuro, cara, às vezes ele não é tão claro assim pra gente, né? É um pouco mais nebuloso, ele é em zigue-zague. Isso é muito legal, né? Tem duas situações ali que me vieram à cabeça com você falando, Ju, mas o Felipe Lorenzo ali no episódio da radiologia, ele já como radiologista comenta a história ali que ele vai atender um paciente na sala de emergência, sala de trauma, e ele vê ali aquele paciente queimado numa situação difícil, né? O pessoal da cirurgia está atendendo o paciente, ele chega para colaborar, mas numa situação vívida, ele viu que ele não queria para ele, já estava dentro da residência, precisou um reforço. Pô, eu não quero isso. E uma pessoa que entra na residência e sai, a gente viu com o Luiz Mendes, né, da medicina esportiva, fazia anestésio. Em algum momento da vida dele, ele achou que era aquilo. Mas também, se você entrar, se você acompanha um podcast inteiro, se decidiu, teve a experiência, gostou, entrou, e quiser sair, não tem problema, né? Você vê a pessoa super bem sucedida pós-formação, mesmo entrando na residência e saindo em um segundo momento. Eu acho que isso aqui dá até tema para um episódio, né? Da gente chamar ali, galera que entrou e saiu da residência, como é que é essa tomada de decisão? É definitivo para a carreira, não é? A galera te crucifica ou não? A galera que fica tocando o bumbo ali. Total. Exato. Fica aí para a segunda temporada. Teve também um outro ponto alto desses todos os episódios aí que a gente fez da primeira temporada, que é basicamente o processo de mudança da cidade. Geralmente é uma mudança de estado, né? Já que a maioria dos nossos entrevistados moravam em outro estado e vieram aqui para São Paulo, né? Para poder fazer residência aqui e tudo mais. Isso aconteceu com a maior parte dos entrevistados e também passou por nós, né? Então, você que tá aí ouvindo, que é de um estado diferente, sem dúvida nenhuma, pegar essas dicas também foi super importante, né? É porque essa primeira coisa, né, que a galera contou aqui pra gente, que a gente viveu na pele, é que essa mudança pra São Paulo, cara, é uma puta virada de vida. Assim, você pega a zona de conforto e dá um chute na cara dela e você fala, não, agora é eu aqui sozinho. Tchau pai, tchau mãe. Tchau pai, tchau mãe. Às vezes já tem gente que já saiu de casa, mas putz, é longe, é cheio, é barulhento. É solitário. É solitário. Mas é gostoso, é bom. Eu também. Concordo com você, bom ponto. E você ganha responsabilidade, né, cara? Você tem que fazer novos amigos, é uma dificuldade. Isso também, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais da questão dos amigos, mas isso também é um ponto, né? De você criar aqui seu alicerce e fora toda a experiência profissional, que é excepcional. A gente falou disso em alguns episódios. Vamos até relembrar, né? Aproveitar agora para relembrar isso aí. Mas eu cheguei aqui em São Paulo e foi totalmente diferente, assim, Jô. Foi bem diferente do que eu imaginava. Na realidade, ela é uma cidade que ela te entrega tudo de tudo, assim. Cada bairro funciona como se fosse uma cidade. Tanto de infraestrutura, quanto de segurança. Mas São Paulo, ela entregou um negócio que eu acho que é uma das coisas mais legais, que é uma vontade e uma oportunidade de crescer muito, muito mesmo, assim. Eu não me reconheço mais em relação aos meus pensamentos de quando eu morava em Santa Catarina e os meus pensamentos em relação a hoje, com as pessoas que eu me aproximei, com o networking que eu formei. Na UFRJ a gente tinha, cara, acho que 4 leitos de paciente neurológico. E assim, pra quem já tinha vivido uma residência, às vezes a gente não percebe isso. Mas o volume de pacientes é uma coisa muito significativa. Você está exposto a muita coisa acontecendo, muito caso diferente, porque não adianta você ler só o livro. Não vai ser suficiente para você resolver as bizarrices ou até os casos normais que chegam para você. E de uma forma geral, a galera fica bastante perdida quando passa por esse processo aí de mudança. Mas, se você tá aí ouvindo a gente, o que eu tenho pra te dizer? Cara, moça, fiquem tranquilos, porque com o tempo tudo vai dar certo, a gente se acostuma, a gente se adapta. Se tem uma coisa que o residente sabe fazer e ele é forçado a fazer, é se adaptar mesmo à realidade que ele tá, né? Então, suave. O segundo ponto que eu achei legal, a gente falou agora da dificuldade de você entrar na residência, mas tem outra dificuldade que é você chegar sem saber nada. E eu acho que isso é o medo da maior parte de quem tá se preparando pra residência. Eu tinha esse medo, né? Chegar, será que... A gente conversou disso em alguns episódios, conversou no oftalmo, conversou na dermato. Eu tenho que me preparar. E a gente teve também aí a Gabi, nossa entrevistada da geriatria, que passou por uma boa lá no início da residência também. Olha, o baque veio e ele chegou rápido. A rasteira chegou no primeiro dia de residência. Como eu estudei
em uma universidade pequena, um curso de medicina com poucos alunos, o clima era muito mais informal. E sabendo disso, né, eu falei, pô, eu vou arrasar no meu primeiro dia, eu vou chegar cedo, eu vou dar uma conhecida ali na enfermaria, e fiz isso. Cheguei cedo, olhei ali onde eu ia começar e fiquei paradinha esperando as pessoas chegarem. De repente, chega uma senhora assim muito bem vestida, de vestidinho, e se apresenta pra mim. E aí eu me apresentei de volta, né, e tal, e aí chamei ela pelo nome. Quando eu chamei ela pelo nome, aí veio a rateira. Ela veio com os 2 pés no peito, assim. Mentira! Aqui você vai me chamar de doutora, porque aqui você precisa falar comigo. E assim, e era a chefe, era uma das coordenadoras da residência, a chefe da enfermaria, e eu chamei ela pelo nome, sem usar um pronome aí de tratamento, doutora ou senhora. E olha que eu, como R igual da Gabi, sei exatamente como isso foi um climão, repercutiu aí ao longo de toda a turma. Né, Gabi? Você tá me ouvindo, você sabe muito bem. E é isso, assim, tá todo mundo muito cru quando chega. Rola, assim, uma síndrome de impostor, tá mentindo quem acha que tá chegando voando. Ou tá mentindo, ou tá muito iludido na vida, porque é isso mesmo, a realidade é essa. Num dia você é interno, ou então você tá num hospital de baixa complexidade, ou então você tá lidando com um caso de muito mais baixa complexidade, no outro dia você tá ali na linha de frente com toda a responsabilidade de uma enfermaria, de um PS, de uma UTI, e você tem que basicamente atender, tem que dar conta, como a gente viu aí por alguns convidados que falaram exatamente sobre isso. O primeiro baque grande que o residente sente quando é um médico que terminou de se formar e vira residente sem trabalhar, antes o primeiro baque que sente é o da responsabilidade, é o do peso do carimbo, né? Exato. Quando ele vai atender alguém, ele que vai estar carimbando. Ele, tem um chefe, tem um preceptor, mas sou eu que vi, né? Fui eu que atendi. Então pesa, a responsabilidade pesa mesmo. Ô, John, isso me lembra que às vezes o medo é, eu não sei se eu vou saber tocar o caso, se eu vou conseguir manejar, mas não é a única dificuldade. Eu, no início da residência, eu fui chamada a atenção, com 1 mês de residência, assim, porque eu não conseguia dar conta de organizar as tarefas, de priorizar. Cara, o que eu tenho que fazer? Tem uma infinidade de coisas, você tá no meio do plantão, aí daqui a pouco vem um técnico de enfermagem, aí vem 3 plantonistas, aí vem um caso pra você receber da UTI, aí vem não sei o quê, e cara, às vezes você se perde. E assim, a gente viu isso também, né? O caos não é só eu tenho a responsabilidade de médico, mas eu tenho a responsabilidade de quase que gerir ali o teu paciente, gerir o teu plantão. Tem um framework, uma lista do caos aqui, que é você tem dúvidas acerca do seu conhecimento, você não conhece o serviço em si, você não conhece os colegas, você tem uma responsabilidade nova e gigantesca, então a carga horária, a depender da tua residência, é gigantesca. A carga emocional. A carga emocional em cima disso. Então, você tem uma série de fatores que vão te influenciar, obviamente, negativamente em um primeiro momento. Você está fora da tua zona de conforto e vai bater o desespero. É normal, véio. Bate esse desespero. Bateu em todo mundo. É uma certeza. E muita gente falou disso aqui no podcast. Eu acho que o legal não é só a gente ficar aqui, é o caos, o ruim, o negativo. A ideia aqui é justamente falar que todo mundo passou por isso. Nós, nossos convidados, e deu tudo certo no final. Pra mim, uma das coisas que, além do que o João comentou, do que você comentou, uma das coisas que mais pegava em relação à residência, e você que tá ouvindo, você vai viver isso também, que você tem que assumir a responsabilidade total sobre o serviço, só que a tua posição, como você passa um mês, passa um plantão ali, não é uma posição que tu tem uma autoridade pra mudar ali o serviço. Basicamente, tu samba como a banda toca ali, sabe? E as pessoas que estão ali de horizontal, elas têm os seus comportamentos, têm a sua cultura ali do modo de trabalho, e você tá ali com a principal responsabilidade do serviço, porque é você que tá ali arquitetando, organizando, gerenciando tudo que tem que acontecer. E isso, alguns convidados também mencionaram durante os episódios anteriores. Fiquem de olho aí o que eles falaram. Sexto mês da residência já tinha muito claro que várias vezes eu pensava que não teria valido a pena. Eu acho que demorou, John. Demorou? Não. Sexto mês? Eu sou um cara muito empolgado. Não, né? Muito resiliente. Resiliente. Durei bastante. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis.
porque eu me fechei. Eu imaginava que só eu tinha essas mesmas dificuldades. E aí, isso foi cada vez, assim, piorando mais a minha própria insegurança. E eu acho que isso é algo que a gente não deve fazer, né? Fica a dica aqui, não façam como eu fiz. Peçam ajuda, comuniquem o que vocês, né, estão passando ali. Pô, tô achando difícil, me ajuda aqui. Você tem uma dica? Não sei. Comunica, porque eu não fiz isso e os primeiros meses foram muito difíceis. Cara, eu sou tranquilo quando dá pra ser tranquilo. Infelizmente, eu já me estressei demais na residência, já teve caos. Se estressa, né, cara? Todo mundo se estressa com tudo. Mas nada de absurdo, assim. Nada de perder a cabeça, Não, mentira. Às vezes a gente perde a cabeça. E eu achei sensacional que o Lucas, que veio pra falar da medicina de família e comunidade, o cara fez até uma tatuagem com o DDD de Vitória. E olha que, puta, eu sou de Vitória, eu amo Vitória, mas Lucas, porra, aí foi demais pra mim, cara. Eu tenho a caneca aqui do Espírito Santo, capixaba, tem uma tatuagem com DDD aqui na perna. Qual DDD, cara? Tem, mais 5527. Foi até por causa da residência que eu fiz, cara, porque toda vez que chegava uma ligação no celular, assim, com DDD 11 ou 16, que é o de Ribeirão, eu sabia que era coisa ruim, né? Aí, quando piscava um mais 5527, assim, no celular, era uma sensação de conforto, sabe? Era um amigo, era família, ou a Vivo querendo vender um plano. aí eu tatuei a sensação, assim, sabe? Eu tatuei o mais 5527. Olha o que a residência faz, né? Mas olhando bem, quem conhece o Lucão aí, ele é do time da Medicina Preventiva e Social aqui da Medway, é bem coerente, é bem a cara dele mesmo, um cara super, super gente fina e é bem autêntico, assim, no geral, né? Mas uma outra coisa que a galera comentou em peso nesses episódios é que era difícil mesmo. Mas é um aprendizado muito intenso, a gente tem que se jogar mesmo de cabeça, é um projeto de vida, é um projeto que muda a tua carreira, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, do ponto de vista de intensidade, a residência é o ponto de maior intensidade para mudança e construção de carreira. E nessas horas que vocês estão aí tomando o processo de decisão, é que a gente consegue, através aí da entrevista dos convidados que vieram da USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp, Unicamp, enfim, a gente sabe o peso de uma boa residência, né, dentro da nossa formação. Então, quanto que é importante estar num serviço, que seja um serviço de referência, que seja bem estruturado, que principalmente traga uma riqueza de casos, uma complexidade de casos que a gente não vê em outros locais, para que você tenha esse diferencial na sua carreira. Se liga aí. Eu digo que o ano talvez mais importante seja o primeiro ano. Tá? No primeiro ano você chega assim sem saber absolutamente nada, né? Você não consegue ver um nervo óptico no paciente, não consegue ver, você não consegue, você senta lá, tenta, não consegue. No primeiro ano, no final desse primeiro ano, você está ali tirando uma catarata de olho de uma pessoa e fazendo ela voltar a enxergar. Uma pessoa que era cega, ela enxerga novamente. Cara, é difícil porque a radiologia, ela é uma medicina vista de uma janela, né? A janela seja de ultrassom, seja janela tomográfica, de uma ressonância. Então, você tem que estudar toda a medicina de novo. Então, é muita coisa para você aprender. E se você quer trabalhar em grandes serviços, se tornar uma referência na sua área, é quase impossível você não se subespecializar. O que acontece? A Dermato é uma especialidade extremamente visual, né? Então, quanto mais você vê, mais você absorve aquilo, e que é diferente de você ver uma foto na internet, de você ler sobre a descrição da lesão. Não, você tem que ver a lesão, você tem que palpar a lesão. Tem muita lesão que é muito mais palpável do que visível. Então, esse processo da checagem é uma coisa que realmente faz a gente aprender muito, porque a gente vê muitos casos, e por ser um hospital de referência, né, um hospital terciário, a gente vê muito caso raro também, vê muita coisa que talvez só leria no livro, né, se não tivesse lá. É bom demais o pronto-socorro, assim, quanto a volume de caso, tipo de caso, perder medo de trombolizar, e é para AVC toda hora, é muito gratificante, assim, e exponencial o conhecimento. E aí você vai passando por esse processo, e você passa, 2 meses na residência e fala, cara, vai discutir um caso com alguém, que é seu colega da clínica, vem tirar uma ideia, e fala, nossa, isso mudou para mim, né? Mas dá a impressão que você não sabe nada. Com 6 meses, exponencial.
E no pronto-socorro eu vi esse crescimento, assim, absurdo, sabe? Porque era uma coisa, assim, de se sentir o neurologista e o assistente mesmo daquele paciente, e você tem que levar isso nas costas, obviamente, com devida supervisão. E aí sempre que o pessoal falava, assim, da dificuldade, a gente perguntava, né? E como é que você conseguiu aguentar? Como é que você passou? O que era a sua válvula de escape aí na residência? E, cara, acho que quase que invariavelmente a importância da amizade foi trazida nesses momentos. Quase todos disseram, cara, que foram os amigos quem ajudou ali a superar todo o estresse dessa fase. E, putz, é animal, porque assim, eu me reconheci nessas falas, acho que vocês também se reconheceram, a gente sabe verdadeiras famílias, assim, da residência. Amigos que a gente vai levar pro resto da vida. Então a gente também quis selecionar aqui alguns depoimentos sobre amigos, até pra gente refletir, né, sobre o que a gente vai esperar, o que vocês vão encontrar lá na residência. Realmente, assim, fez toda a diferença os amigos que a gente fez ali. No momento que a gente percebeu que a gente podia compartilhar, né, eu pelo menos, no momento que eu percebi que eu podia compartilhar, podia pedir ajuda, falar, pô, me ajuda aqui nesse caso, tô atrasada aqui, eu sou muito lenta, você não me ajuda, a gente vai embora junto. A hora que isso foi acontecendo, assim, eu criei laços ali que eu vou levar pro resto da vida. Faz toda a diferença, assim, essa transição de você ter boas pessoas perto de você e ter o apoio de alguém. Eu não tinha ninguém aqui em São Paulo. Então, a minha família foram os meus amigos que eu dei muita sorte. Amigos, pessoas. São pessoas. A melhor coisa que eu pude tirar da minha residência foram as amizades que eu fiz lá. São pessoas que fazem a gente aguentar todos os momentos ruins da vida. E a residência, às vezes, é ruim, né? É pesado, desgasta, cansa, desestimula algumas vezes. Se não fossem as pessoas ali do nosso lado, se não fosse todo mundo junto, se apoiando, sofrendo junto, mas também se divertindo junto, se apoiando, fazendo planos juntos, a gente não teria conseguido, ninguém. Isso é isso que faz a gente aguentar. Mas uma outra coisa que rolou foi uma chuveirada de discussão sobre casos que marcaram. E a gente sempre vai sair com um pacote de 2 a 3 casos que te desafiaram, que te marcaram emocionalmente, que te mudaram como médico. E eles dividiram aí com a gente também. E é muito bom ver que a gente trouxe essa galera de peso, uma galera jovem, uma galera realizada, uma galera que sabe o que tá fazendo. Isso tem muito fit, tem muito alinhamento com o que a gente fala aqui na Medway, que é a nossa missão geral, que é melhorar a assistência médica em saúde aqui no Brasil através da educação. E essas histórias aí, elas se conectam totalmente com a gente, inspiram a gente e colocam a gente nesse caminho, né? Sensacional saber que essa galera tá fazendo diferença aqui em São Paulo, tá fazendo a diferença aqui no Brasil. Muitos deles estão voltando para as suas cidades natais e marcando a história da medicina no país como um todo. Bora conferir aí o que a galera falou. Tem uma situação que, poxa, quando aconteceu comigo, eu pensei assim, pô, é isso mesmo que eu quero pra mim, realmente, hoje eu estou sentindo como que é realmente ser um oftalmo. Foi quando eu fiz uma das minhas primeiras cirurgias de catarata. Operei uma senhora por volta de seus 70 anos, catarata dos 2 olhos, então muito avançada, ela não enxergava dos 2 olhos. Tinha um neto que já tinha 2 anos de idade, só que ela nunca chegou a ver a face do neto dela. E quando eu fiz a cirurgia dela, no mesmo dia à noite, ela disse que ela viu a criança subindo as escadas em direção ao quarto dela, e a criança perguntava para ela assim, vovó, por que você tá chorando? Porque ela estava enxergando pela primeira vez o neto, poxa, 2 anos depois da criança ter nascido, e ela nunca tinha visto a face da criança, imagina. Então isso, nesse dia assim, eu fiquei, cara, isso é espetacular. Eu ainda estava na residência de clínica, no finalzinho, e aí na enfermaria de infectologia, um paciente já internado, com múltiplas complicações, tratando aquelas bactérias multiresistentes, meses e meses de internação, idoso. E aí esse paciente ali sempre com a família e tal, e eu fui conhecendo um pouco mais, né? E esse paciente, ele morava com a esposa já há, sei lá, 40 anos, e eles nunca tinham se casado. E ele me falou assim, olha, minha vontade, a única coisa que eu quero fazer na minha vida ainda é casar com a minha esposa.
E ele foi piorando. E aí eu virei pra esposa dele e falei, vamos casar? E um olhou pro outro assim, mas a gente quer agora, o que a gente tem que fazer? Eu falei, deixa comigo que eu vou resolver. E aí desci, fui falar com o capelão e organizamos tudo pro dia seguinte. Combinei com a esposa, amanhã você só precisa estar aqui, bonita e com o vestido que você quer casar. Levei um buquê pra ela, organizei a música, ela virou pra mim e falou assim, mas eu não posso entrar sozinha. Doutora, entra comigo. Jesus. E aí eu entrei de braço dado com ela, levei ela até o marido, né, o futuro marido, eles casaram. 3 dias depois ele morreu. Ter, assim, atuado, né, tanto no cuidado quanto poder proporcionar esse momento, esse desejo, né, ver o paciente além da doença que ele tinha, isso pra mim fez todo o sentido. E esse dia eu falei, se eu puder transformar uma vida assim, como geriatra, eu já tô realizada. Bom, isso é fantástico, né? E pra fechar aqui com chave de ouro, a gente separou alguns dos momentos de maior sabedoria que saíram no meio dos episódios e vale a pena a gente ouvir. Vale a pena ouvir de novo, John. Vamos rodar aqui para deixar você que tá ouvindo um pouco mais reflexivo sobre as suas escolhas. Cara, não tem por que ficar com a mente fechada. Não existe, vou começar uma residência, não gostou? Desiste, presta prova de novo, tem prova todo ano. O importante é fazer o que gosta. A minha esposa sempre fala que a gente sempre repensa a especialidade na madrugada, né? Às 3 da manhã é quando você repensa as suas escolhas de vida. Mas, tipo, quando você estiver lá às 3 da manhã, tipo, pensa porque você tá fazendo aquilo, pensa como aquilo vai fazer diferença na sua vida, sabe? Então, acho que é isso, assim, nada... É ser proativo, você não precisa ser brilhante, você precisa ser proativo, você precisa querer fazer as coisas, querer entender o que tá acontecendo na sua enfermaria, dominar a sua enfermaria, dominar o seu pronto-socorro, dominar o seu centro obstétrico, sem muita forçação de barra acadêmica, assim, acho que é isso. Exato, e acho que é algo importante, assim, a gente tentar se conhecer, né? O que é importante pra você? Porque o que é importante pra mim não necessariamente é pra outra pessoa, né? Então, ter uma rotina estruturada é importante pra você? Ter novidades é importante? E levar essas coisas em consideração na hora de escolher uma residência, né? Não só a questão financeira, ou se as oportunidades vão ser muitas ou poucas, porque pro cara que tá fazendo ali o que ele acredita, né, o sucesso vai vir. Pô, fico até arrepiada nesse episódio, revendo tudo que a gente passou, tudo que a temporada aí trouxe pra gente, foi animal. E eu, cara, de verdade, espero que tenha ajudado muita gente que ouviu, ajudado você a decidir, a entender melhor o que é a residência. Só que, tô emotiva, vamos cortar esse climão? Quero jogar aqui na roda, que lá no primeiro episódio, o John... Lá vem. O quê? Você falou que você ia revelar umas histórias da tua família. Calma, se você não lembra, eu vou soltar aqui, ó. Lembrando das histórias da tua mãe. Já vamos colocar minha mãe no primeiro episódio? É isso? Você já falou dela. Não, peraí. A mãe, as histórias de família do John é especial demais. Vamos guardar ela pros episódios, sei lá, 4 episódio e 5. de Natal. É um especial, coisa assim, especial de Natal, né? Vamos mexer com família. Chegou a hora, John. Meu Deus. Não é Natal, John. Não é Natal, mas chegou a hora. E as pessoas querem saber, né? A gente ouviu esses pedidos. Que histórias são essas aí acerca da tua família, cara? Tá. Eu não ia expor a minha mãe. Não vou revelar nome, Helenice, tá? Não vou fazer nada que me comprometa aqui na família. Mas não sei se... Eu já contei pra vocês, né? Em papo aí dentro da MED, enfim... que a minha mãe, ela é uma pessoa que ela sempre acreditou muito em mim. Muito mesmo, assim. Ela sempre deu muito apoio. E ela sabia, tinha muito certo o meu potencial e tudo mais. No entanto, que quando saiu a minha classificação para residência, era algo que eu tava estudando um bom tempo. Enfim, era um projeto, assim como todo mundo, o ano inteiro ali, intensivamente e tal. E aí, saiu o resultado e eu cheguei chorando em casa. Cheguei chorando. Minha mãe, eu lembro até hoje a emoção no rosto dela. Ela fechou o rosto, ficou séria, ficou serena, ficou calma. E abriu um abraço
E eu fui lá e abracei pra ela. Abracei, chorando e tal. Ela me acolheu. Aí ela falou baixinho no meu ouvido: fica assim não, filho, eu sabia que tu não ia passar. Obrigado, mãe, por todo o apoio. É isso aí. É isso, gente. E nessa caminhada você precisa do suporte familiar. Olha, ouviu? Olha como a mãe do John suportou ele, que mesmo desacreditando nele, em nenhum momento durante toda a trajetória, até o momento final, ela tinha deixado explícito que ela não acreditava nele. Então, se tua família, teus pais, tua mãe não estão falando nada aí, é um bom sinal, galera. Eu vou deixar um pedido aí pra galera. Depois de 12 episódios da gente aqui, primeiro eu queria agradecer vocês dois. Obrigada por estarem. Obrigado. Obrigada. Vocês foram em companhias incríveis aqui no nosso podcast. Me sacanearam bastante, mas foi bem bom, foi legal. E segundo, o pedido é o seguinte, cara. Deu um trabalho, foi legal, mas deu um trabalho. Opa! Como sempre, a gente não faz coisa pela metade. Trabalha com o que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia, né? É o que eu sempre falo. Não é isso? Lema do John. Então, cara, se você gostou, se você curtiu, se você ouviu um só, se ouviu da especialidade que você queria, mas você tem um amigo que vai fazer, ou que tá interessado, ou que pensa, ou que entrou na faculdade agora e, cara, sei lá, você quer levar, ou você tem uma Joana na tua turma, quer fazer todas as especialidades, cara, recomenda o podcast, indica, porque, putz, é pra isso que o podcast serve. Beleza? É isso. Faz toda a diferença pra gente. A gente, acho que se você recomendar a gente aqui, a gente vai ficar muito feliz, vai ficar muito grato a você. Se você gostou, é uma maneira bacaninha de retribuir. Beleza, galera? É isso? Fechamos? Fechamos. Até a segunda temporada? Bora! Até daqui a pouco? Animo. Valeu, galera! Falou! Beijo!